Efésios capítulo 6. Vou fazer essa leitura nos versos de 10 a 13. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós vamos orar mais uma vez nesse momento, nos colocar diante de Deus, mais uma vez as nossas vidas, para que o Senhor nos fale a partir da mensagem. Obrigado, nós agradecemos a Ti, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, pelos louvores, por essa oportunidade que o Senhor nos dá agora, ó Pai, de estudar a Tua palavra. Tudo que nós podemos ler e aprender na Tua palavra, tudo isso é importante para a nossa vida, é alicerce para nós, ó Deus. E que o Senhor Deus venha nos recordar de princípios importantes para o nosso viver, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar esse estudo que vamos fazer neste domingo e mais alguns outros domingos, para que sejamos fortalecidos pelo Senhor e na força do Teu poder, possamos ser vencedores, possamos, ó Deus, conquistar, ó Deus, essa vitória de andar na Tua presença. Pai amado, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fortalecei-vos no Senhor. Nós vamos falar sobre batalha espiritual. Esse termo batalha espiritual, ele não aparece na Bíblia, mas, embora não apareça na Bíblia, é muito descrito, porque quando nós falamos o tema batalha espiritual, nós estamos falando a respeito do conflito que ocorre na vida cristã. Nós sabemos que nós somos convertidos, nós sabemos que nós somos transformados, mas nós sabemos que nós temos uma batalha que é constante até o momento em que nós estaremos com o Senhor. E nós vamos então estudar algumas semanas esse tema. Batalha espiritual é a batalha sobre quem servimos. Tirei essa frase de um livro de David Powlison. Nós vamos falar algumas coisas que ele traz nesse livro. E esse argumento dele é muito sério, irmãos. Porque ele diz que a batalha espiritual, ela reflete o que nós somos. A imagem de quem estamos sendo moldados, é a pergunta aqui. Parecemos com um bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, ou nos tornamos cada vez mais semelhantes a Satanás, o mentiroso destruidor? Que batalha é essa, irmãos? É uma batalha. Ou nós servimos a Deus, ou nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, ou nesta batalha nós vamos abandonando a Deus e vamos andando cada vez mais parecidos com o inimigo. A batalha está relacionada a quem nós servimos. E essa batalha não é apenas em alguns momentos da nossa vida, é em toda a nossa vida. E não se refere apenas a alguns assuntos, a alguns pecados, mas está relacionada a toda a nossa vida, a todos os assuntos, a todas as situações. E nós precisamos estar cientes disso. Esse texto é muito conhecido. Hoje nós vamos apenas trazer uma introdução ao nosso tema, batalha espiritual. E esse tema é muito conhecido,
que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. E aqui ele fala sobre essa realidade de Satanás. Que realidade é essa? A Bíblia não coloca como um personagem central Satanás. A Bíblia fala de Deus, a Bíblia fala do nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com os irmãos. Mas mesmo não sendo um personagem principal, o inimigo, ele está sempre presente. Ele está sempre sendo lembrado. E como diz aqui neste texto que nós temos no slide, o maligno não é o ator principal, mas ele não aparece somente quando algo incomum, estranho ou mal está acontecendo. Não é apenas em alguns momentos, ou alguma manifestação muito clara, visível, de que aquilo é uma manifestação ou um poder do mal. Mas em detalhes pequenos, em todo o tempo. E aí, irmãos, está a seriedade de nós pensarmos nesse assunto. Todos nós vivemos essa batalha e todos nós temos que lutar. Uma grande estratégia do inimigo é querer nos convencer de que não existe batalha. Alguns até acreditam que não existe inimigo, que não existe Satanás. Mas nós precisamos estar cientes dessa batalha. E como nós vamos estudar há pouco, não é por nossa força. Por isso que o tema dessa série de estudos é Fortalecidos no Senhor. A nossa luta, ela é constante, ela é necessária. Mas a nossa força, mais do que de nós mesmos, ela vem do Senhor. Nós lemos em João 8, Jesus falando com os líderes religiosos. Isso aqui é um exemplo para nós, porque nessa introdução eu quero lembrar sobre esses dois polos, entre ou nós somos filhos de Deus ou nós somos filhos do diabo. Ou nós estamos com Deus e vencemos, ou nós estamos em caminho do maligno e estamos sendo derrotados. Não há caminho do meio. E os religiosos da época falavam com Jesus. Eles enchiam o peito e diziam: nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse: mas vocês falam que são filhos de Abraão e querem me matar? Algo não está certo. Se vocês fossem realmente filhos de Abraão, ou seja, se vocês fossem descendentes, filhos de Deus, vocês estariam ao meu lado, estariam comigo, e não querendo me matar. E aí então em João 8, versos 43 e 44, Jesus diz: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, e o vosso pai, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus não foi nada politicamente correto aqui, né? Não teve ecumenismo. Nós pensamos diferentes em algumas coisas, mas todos nós queremos o bem, nós estamos falando do bem. Não, Jesus disse: vocês não compreendem as coisas, vocês não pensam como nós, porque vocês não seguem a palavra, não seguem a verdade. Quem não segue a verdade, segue o quê? A mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. E aí Jesus olha para eles e fala: vocês são filhos do diabo. O diabo é o vosso pai. E é curioso, irmãos, a gente pensar como nós vivemos nesse mundo de pluralidades de pensamentos, como nós podemos imaginar que nós vivemos próximos de pessoas que pensam tão diferentes.
A maioria das vezes nós criticamos essas pessoas, sem lembrar que elas estão apenas reagindo ao seu próprio coração. Elas estão satisfazendo a vontade dos seus desejos. Elas estão satisfazendo a vontade do diabo. Por que não dizer isso? Porque não é filho de Deus. Não pensa igual a Deus. Aquele que vive praticando as más obras. Deus não se agrada dessas pessoas. Não podemos dizer, todo mundo é filho de Deus. E uma frase que ela é meio duvidosa de se falar, e algumas vezes até alguns pastores falam, né? Deus ama o pecador e odeia o pecado. Essa frase, se a gente não tiver um contexto muito bom ou uma definição boa do que é esse pecador, nós podemos estar cometendo um grave erro teológico aqui. Porque Deus ama o pecador arrependido. Deus não ama o pecador. Deus está irado com o pecador. No caso aqui, Jesus fala aos pecadores e fala, vocês são filhos do diabo. Como que Deus trata o pecador? O pecador, ele é e está perdido. Sem Deus, ele está derrotado. Então, essa frase não pode ser falada como se, fique com o seu pecado, continue pecando, porque Deus ama o pecador. Não, Deus ama o pecador que busca a misericórdia, que busca o arrependimento, que busca a santidade, e assim anda nos caminhos do Senhor. Então, repare, irmãos, nessa passagem nós encontramos aqui a arma do inimigo principal, que é a mentira. Jesus disse, vós sois o diabo, que é o vosso pai. E ele disse que ele é homicida, ele jamais se afirmou na verdade, jamais fala a verdade. Ele fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha quantas vezes a palavra mentira, mentiroso, homicida, é dita aqui por Jesus a essas pessoas a respeito de Satanás. Nós estamos diante de uma batalha, e diante desta batalha, nós só poderemos vencer se nós buscarmos a verdade. Hoje cedo eu falei um pouquinho sobre o termo cosmovisão. Na verdade, a palavra pode parecer complicada, né? Mas ela está relacionada à visão que nós temos do mundo. Qual a visão que nós temos das coisas? Eu disse que, para ilustrar o que é uma cosmovisão cristã, é como se você usasse o óculos, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Quando você não enxerga muito bem, você faz uma consulta e você usa um óculos. Então, alguns precisam de um óculos para perto, um óculos para longe, para meias distâncias nenhum óculos, né? É complicado a vida destas pessoas. Mas que maravilha você colocar um óculos e enxergar bem. Que maravilha você estar num lugar e tem luzes para que você tenha uma iluminação que te faça enxergar bem. Porque você pode estar de óculos, se você estiver num lugar escuro, não vai adiantar nada. Mas tudo depende do óculos que você utiliza. O céu está azul, mas se você estiver usando um óculos amarelo, um óculos vermelho, você pode ver diferente as cores. Um dia eu estava viajando, eu falei, nossa, clareou cedo, né? Aí não lembro se foi a Nádia ou eu mesmo percebi, ela falou, tira o óculos escuro que vai clarear, né? Ou seja, estava ficando tudo escuro, mas ainda era dia. Mas o óculos escuro estava fazendo com que aquele restinho de dia parecesse já noite. Como que nós vamos cobrar, irmãos, de uma pessoa que enxerga azul? Como que nós vamos dizer que o mundo é de outra cor? Se ela está com uma lente azul. A única forma de nós estarmos fazendo com que outra pessoa enxergue melhor é levando a palavra de Deus para ela. Que ela possa também enxergar por intermédio deste óculos.
A única maneira de nós vivermos com Deus, bem com Deus, é por intermédio da palavra, pela instrução do Espírito Santo de Deus aos nossos corações. E aí nós encontramos então essa necessidade de lutar e de buscar a vontade de Deus, não satisfazer a nossa natureza, mas buscar a vontade de Deus. Se o homem que é filho do diabo vive para satisfazer os desejos, nós devemos buscar o Senhor, ser fortalecidos no Senhor, e assim nós podemos enxergar melhor. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes. E eu creio que quando a palavra sóbrio aparece aqui, já está relacionada a essa ideia de ter uma visão mais clara das coisas. Quando você está embriagado, você não tem mais o controle, você não tem mais até mesmo uma visão, não tem mais equilíbrio, você nem lembra muito bem o que você está fazendo. Mas como sóbrio, vivendo num lugar iluminado, com a lente da palavra, nós podemos encontrar e andar na verdade. Só que a sobriedade não significa que já está tudo resolvido. Tanto que diz ser de sóbrios e vigilantes. Porque por mais sóbrio que nós estejamos, se nós simplesmente não prestarmos atenção, se nós não entendermos essa necessidade de vivermos constantemente diante da palavra, nós podemos correr este perigo. Esse texto diz, por que nós temos que ser sóbrios e vigilantes? Quando nós estudamos 1 Pedro, aqui na quarta-feira, nós falamos bastante detalhadamente desse versículo, porque ele traz muita instrução para nós. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ou seja, o diabo, ele existe, e ele é adversário. Ele quer o nosso mal. Ele está buscando destruir. Anda em derredor. Você já deve ter visto algum vídeo, até aqui em Itapeva tem aparecido alguns vídeos desses, de pessoas roubando. Primeiro elas dão uma andadinha, andam em derredor, vai para lá, vai para cá, observa atentamente o que eles querem roubar, passa para lá, passa para cá e de repente vai e ataca. É como se o inimigo estivesse observando, rodeando, esperando esse momento para atacar. Ele é adversário, anda em derredor, como o leão que ruge. O aspecto do rugir do leão é dispersar-nos, é assustar a sua presa. Um leão que ruge, coloca medo. E aí a gente já começa a entrar no nosso tema deste ano, sobre a igreja essencial. O inimigo tenta nos fazer afastar do corpo de Cristo, nos isolar e assim nos fazer mais frágeis. Um leão não ataca um bando inteiro, ele ruge para dispersar aquele bando e ele pega a presa, ele escolhe uma presa. Ele não vai dar conta de 10, 15 ao mesmo tempo. E ele quer devorar. Qual é a nossa postura? Sobriedade, vigilância e sempre confiança, porque nós somos fortalecidos e na força do poder de Deus, nós podemos alcançar a vitória. Quando nós tomamos essa armadura de Deus, nós podemos resistir o dia mau e permanecer inabaláveis. Permanecer inabaláveis. Nós podemos entender como esse aspecto de ser igreja é importante. Nós percebemos que a batalha é em grupo. O texto fala que nós somos fortalecidos no Senhor. E aqui nós
entendemos que no lugar do medo, no lugar da indiferença, no lugar da ausência, nós somos fortalecidos, unidos para uma batalha. Nós falamos há algum tempo sobre a embaixada dos céus, vamos repetir algumas vezes esse mesmo tema. A igreja ser a embaixada dos céus. Uma embaixada é um lugar que você encontra, mesmo estando num outro país, você encontra um lugar que representa o seu país. E lá você vai encontrar pessoas que falam a sua língua, lá você vai encontrar proteção. A igreja é a embaixada dos céus. E o que é a igreja para nós, irmãos? A igreja é um lugar que nós podemos nos equipar para a batalha. E quando se fala de uma armadura, como nós falamos há pouco, nós encontramos aqui um exército que se equipa para a batalha. Não sozinhos, mas nós nos equipamos para essa batalha. E aí como é importante, irmãos, não apenas ter uma igreja, mas ter uma igreja que realmente cumpre o seu papel, que é a formação dessa cosmovisão cristã. Ou seja, um lugar que a gente vai encontrar instrução, um lugar que vai nos ajudar a entender a palavra. Cada um de nós é capacitado para entender a palavra, mas como é bom que depois que você aprendeu uma lição, você ter ela confirmada por um professor, por um pastor, ou pela comunidade, com outros irmãos. E aqui é o lugar que nós somos fortalecidos. Aí a importância de uma igreja saudável, para nos lapidar, para nos fortalecer. Qual é o propósito da igreja, irmãos? Para que num lugar de pessoas diferentes, nós possamos pensar concordemente no Senhor. Nós podemos pensar algumas coisas diferentes, ter gostos diferentes, mas aquilo que é fundamental para a nossa vida, questão ética, moral, questão da nossa educação cristã, princípios que a palavra de Deus nos norteiam, nos orientam. Como é bom ter uma igreja, estarmos juntos crescendo e assim sermos fortalecidos no Senhor. Toda essa epístola de Efésios fala sobre isso. Para a gente concluir, eu quero apenas ir capítulo por capítulo aqui, citando um versículo apenas, ou 2 versículos, para a gente entender, irmãos, a necessidade de estarmos juntos. Nessa introdução, quero trazer para nós esta ideia da importância de lembrarmos que nós estamos diante de uma batalha. Lembrarmos que nós somos fortalecidos pelo Senhor para essa batalha. E lembrarmos que nós precisamos estar unidos. Juntos vencemos esta batalha. Efésios capítulo 1, no verso 3, fala: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Nos tem abençoado. Ele está falando da igreja. Nós somos abençoados como igreja. Efésios 2 fala no versículo 19: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois famílias de Deus. Há algumas referências no livro de Efésios, como família, como edifício de Deus, como soldados de Deus, tudo no plural. Efésios 3 fala no versículo 14: Por essa causa me ponho de joelhos. Depois ele fala sobre o nome de toda a família. E aí já traz essa mesma frase que nós lemos no capítulo 6, que vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Versículo 18: a fim de poderdes compreender com todos os santos. Unidade, o povo de Deus. Capítulo 4
Versículo 25, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Lá no verso 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Repare que quando ele fala não deis lugar ao diabo, ele está falando em relação à comunhão. O diabo quer separar-nos, ele quer romper a nossa comunhão, tanto que ele diz, fazendo com que nós estejamos mentindo uns aos outros, irados uns com os outros e dando lugar ao diabo. E como nós dissemos, para que o diabo quer nos separar? Para que a gente possa cada vez mais isolados, mais fracos e mais derrotados. Quanto mais irmãos juntos, unidos, mais irmãos equipados, mais força e mais glória a Deus. Mas se nós estivermos separados, isolados, mais fracos, nós seremos. Capítulo 5, versículo 15, portanto vede prudentemente como andai, não como necios, assim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E aí ele fala como um grupo que procura compreender a vontade de Deus, que fala com salmos, entoando e louvando ao Senhor, que não se embriaga com o vinho, mas se enche do Espírito Santo. E assim nós somos fortalecidos no Senhor. Tanto, irmãos, que quando a gente chega no capítulo 6, o texto de Paulo está aqui, o texto está concluindo o assunto. Repare essas primeiras palavras do versículo 10. Quanto ao mais, tudo que foi dito até aquele momento. E quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. No Senhor. Na força do seu poder. Nós estamos vivendo tempos difíceis, em que muitas coisas estão se tornando, digamos assim, mais modernas ou virtuais, mas nós não podemos deixar a nossa comunhão como irmãos, as reuniões, mesmo que se por alguns momentos nós temos que nos afastar, nós sabemos que tem pessoas que estão viajando, pessoas que estão enfermas, pessoas que agora têm essa quarentena, mesmo que mais reduzida, mas não estão na igreja por causa de Covid. Mas nós não podemos perder a comunhão. O mundo tem mudado. Os irmãos devem ter ouvido falar já sobre esse metaverso, né? E eu achei interessante um estudo, não vou lembrar agora o nome da pessoa que falou sobre isso, mas falando a respeito de que esse tal de metaverso não é algo que vai vir de repente do futuro se instalar, mas é algo que já está acontecendo. E essa pandemia fez com que isso desse uma acelerada muito grande nisso. E basta os que têm um pouquinho mais de idade aqui, recordam como esse mundo está mudado. Os que jogavam futebol, vôlei, hoje jogam programas de computador, estão juntos online. O que conversava com o seu vizinho, hoje manda mensagens. E quantas coisas estão mudando? O tempo que nós passamos numa tela, né? Eu tenho 2 telas aqui, 1, 2, 3 telas aqui. O tempo que nós passamos na frente de uma tela hoje é enorme. E nesse estudo ele fala que em breve surgirão esses óculos que você vai ficar 90% do tempo olhando numa tela, porque você vai ter um óculos virtual que vai te ajudar e você vai viciar nisso. Eu falei, tomara que não tenha isso. Se tiver isso, que seja bem futuro já mesmo, né? Mas do jeito que as coisas andam, não é de se duvidar. Porque aí você começa, aí você vai precisar usar esse óculos para o seu trabalho, aí você vai precisar usar esse óculos até mesmo para se guiar no trânsito, e de repente você já está com aquilo lá. Isso é ruim? É bom? Independente, irmãos. Todas as coisas são boas e são ruins. Tem muita coisa boa. Como é bom a gente poder estar transmitindo esse culto para algumas pessoas que não podem estar aqui, ou pessoas de outras cidades. Ruim, talvez, para aqueles que acreditam que podem viver com uma igreja virtual, ser membro virtual.
nunca precisar ir a uma igreja, porque são membros de uma igreja virtualmente. E aí a gente ficaria falando, né, horas, ruim para aqueles que trocam o abraço, trocam o encontro, trocam a visita por só amizades virtuais. Mas que bom a gente poder rever um amigo virtualmente, uma pessoa que mora lá na outra cidade, um amigo da infância, seja quem for. Que bom, e que ruim, e que bom. Por isso nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor, para que nós tenhamos essa lente da palavra para discernir o bom e o mal, para discernir as coisas e seguir nesse caminho do Senhor. Não nos afastarmos da comunhão do Senhor. Para a gente terminar, eu li uma fábula que está no livro de Monteiro Lobato. Ela conta a respeito de caçadores que estavam seguindo um viadinho, um pobre viado, lá está escrito no texto. E ele se escondeu numa moita. Passou então aquele barulho dos cachorros com os caçadores, e à medida que aquele latido foi diminuindo, o senhor lá, o viadinho lá, ele começou a comer a moita que o protegia. Aí dá para se entender o que acontece nessa história, né? Outro dia, voltam novamente os caçadores com os cachorros latindo, e ele foi se esconder na moita, mas como ele tinha comido quase toda a moita, ele foi avistado, ele foi visto pelos cachorros e foi um final trágico, né? Foi estraçalhado pelos cachorros lá. O que a gente pode entender dessa história? Repare nessa frase: logo que ouviu latir ao longe o perigo. O texto diz: logo que ouviu latir ao longe o perigo, esqueceu-se do benefício e pastou a benfeitora, ou seja, comeu a moita. Logo que ouviu latir ao longe o perigo. A vida, irmãos, tem muitos perigos que nos alertam e que, diante desses perigos, nós nos escondemos no Senhor, nós nos guardamos naquilo que é a verdade. Mas logo que o perigo aparentemente se afasta, nós não podemos simplesmente desprezar a Deus, negar o Espírito, apagar o Espírito, destruir aquilo que nos protege e tentar simplesmente, na hora de uma nova dificuldade, buscar abrigo naquilo que nós não temos mais à nossa mão. Graças a Deus, que Deus é misericordioso para conosco. E mesmo depois de muitas vezes desprezá-lo, o Senhor age com misericórdia e nos acolhe. Mas nós precisamos estar preparados dia a dia. Lembre como nós começamos a falar, irmãos? A batalha é uma batalha da vida. Cada dia, cada momento, não apenas alguns momentos. Nós precisamos estar atentos, unidos, instruídos no Senhor, na palavra do Senhor. E eu termino com a pergunta inicial. Na imagem de quem estamos sendo moldados? Parecemos com o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas? Ou nos tornamos cada vez mais semelhantes a Satanás, o mentiroso destruidor? Deus assim nos abençoe. Nós vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos fala de uma batalha, não para nos colocar medo, não para que nós nos sintamos derrotados, mas para que nós estejamos nos preparando, para que nós estejamos sendo fortalecidos no Senhor, para que nós estejamos sendo revestidos de toda a armadura. Ó Deus amado, que o Senhor esteja abençoando cada um de nós, e que nós realmente sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor.
fortalecidos nos caminhos do Senhor. Que o Senhor Deus esteja nos abençoando nesta semana, em tudo que vamos fazer. E que possamos meditar nesta palavra. Que possamos, ó Deus, aprender mais e mais com essa passagem, ó Deus, que é tão conhecida, mas que tem muito a nos ensinar. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.